Bem, nosso estudo de hoje é a lição 22 do Livro da Esperança, Amenidade. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Capítulo 9, texto 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando larvas de azedume e quietude. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, aliando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. A gente vai encontrar essa sentença no Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansos e pacíficos. E o que acontece? A gente chega aqui na Terra, a gente encontra ainda, na natureza de todo ser humano, essa carga ainda de agressividade que a gente traz do processo normal, evolutivo. E a gente consegue encontrar pessoas que realmente demonstram uma mansuetude, uma passividade que parece destoar da grande maioria dos homens. Então, em primeiro lugar, a gente já traz esse passado com a gente vem para um meio que fica nos testando o tempo todo. Você vai ver o seguinte, você para ver na história dos grandes homens, inclusive do maior de todos que esteve aqui, que é o nosso mestre maior, que é o Cristo, e teve momentos, sim, vamos botar assim, de explosão, entre aspas, porém essa explosão a gente pode ficar analisando assim, como é que foi feita aquela explosão, como é que ela se manifestou. Porque aqui na Terra, realmente, se você ficar só manso e pacífico o tempo todo e você não exteriorizar, não se posicionar quando tiver um momento de injustiça, de iniquidade, aí a gente não sabe dizer muito bem se você está colaborando para o processo evolutivo do planeta. O objetivo definitivamente não é esse. Então o que acontece? Jesus ele é enérgico no momento em que tinha que ser enérgico, mas energia sempre junto com muito amor. Teve um momento aí no Evangelho que a gente sabe dos vendilhões do templo. Jesus chega dentro do templo e vê os mercadores. E chega perto dos mercadores e fala, por favor, não façam isso na casa do meu pai. Eu já vi essa representação, né, dessa cena em filmes, um Jesus correndo, jogando as coisas no chão, e absolutamente não consigo mesmo imaginar que tenha se dado daquela maneira, porque se acontece daquela maneira, Jesus seria agredido. Mas Jesus tinha, em primeiro lugar, um respeito, uma admiração de todas aquelas pessoas que estavam ali vendendo no templo,
de repente aquelas pessoas foram surpreendidas de maneira enérgica pela chamada de atenção. Jesus, não façam isso. E pode ter até sim jogado as coisas no chão, mas não de maneira agressiva. Porque se fosse de maneira agressiva, teria uma represália. Ali naquele jeito, não. Do jeito que foi, dá para a gente entender como é que foi mais ou menos. Ele não ficou calado, foi enérgico. Então, um grande segredo para a gente propor como terapia para a gente daqui para frente, para o resto da nossa vida, é de pensar assim, eu tenho muitos momentos nessa vida que ser enérgico, mas vou procurar fazer com que esse ser enérgico não tenha agressividade nele. Não tenha assim, vamos colocar aqui, do meu sentimento, do meu coração aqui, não esteja saindo qualquer sentimento de animosidade ali. Não. Apenas aquele de informar que a coisa está errada, às vezes de solicitar que tenha respeito com a gente, apenas de mostrar que uma coisa não está de acordo com o que deveria ser. E mais ainda, né? Aqui no texto de hoje, o Emmanuel ainda aproveita para falar assim, ó, aqui na Terra, todos, ele está se incluindo no texto, vocês percebem isso? Vai surgir a ocasião em que as forças da alma se fazem tensas, parece carga de explosivo. Né? Entretanto, mesmo que a indignação vai acontecer com a gente, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter esse raio de morte. E ele começa a falar aqui para a gente, vamos começar a procurar desenvolver essa paciência, né? Com os companheiros que falharam, com as pessoas que estão, né, não estão cumprindo com suas obrigações. Por quê? Gente, a gente tem que aprender a conter isso na gente, porque daqui a pouco a gente vai sair daqui desse corpo físico que vai para o outro lado da vida, e chegando do outro lado da vida, as nossas emoções e os nossos sentimentos vão determinar o local exato em que a gente merece ficar e que a gente vai estar. Então me veio na cabeça aqui, né, para quem tiver curiosidade, o livro Obreiros da Vida Eterna, por volta do capítulo 7, 8, 9 do livro, na primeira metade do livro, que o livro tem 20 capítulos, vocês vão ver uma cena ali que o André Luiz, junto com um grupo de trabalhadores, eles estão do outro lado da vida, numa região de muito sofrimento e que se assemelha até com aquela história que a gente escuta de inferno por aí. Muita gente junta sofrendo, e vai ter o fogo purificador. Então, se quiserem saber, o nome do capítulo é esse, fogo purificador, né? Porque o fogo é o quê? O fogo vai ser para poder queimar todas aquelas energias densas, negativas, né, que estão naquele ambiente. E aí o que acontece é André Luiz, junto com os espíritos, eles estão sendo provocados o tempo todo. E quando a gente fala provocação, eles poupam ali no livro os detalhes, mas é aquela coisa com palavrões, com sarcasmo mesmo, né, te desafiando mesmo. E eles têm que manter aquela posição de, olha, estamos lidando com uma pessoa doente, ele pode me xingar à vontade de fazer o que quiser, mas estamos lidando com uma pessoa doente, a gente tem que ter paciência. Se você entrar na mesma vibração ali, você acaba ficando naquele lugar porque, na verdade, você merece estar entre eles ali. Você não está conseguindo ter o controle de você mesmo. Então, você aprender a desenvolver esse controle de respirar, né, de poder vencer algumas situações em que você está sendo agredido injustamente, segura a boca. Se tiver que abrir a boca, que abra para fazer alguma coisa edificante. Ou então, não tem o que fazer, entre em oração. Pode entrar em oração mesmo. E eu sei que é difícil muitas vezes, porque o nosso instinto aqui na Terra ele ainda é muito agressivo. Dificilmente a gente consegue entrar em agressão no momento de oração, né? No momento que a gente está sendo agredido, dificilmente. Mas é um exercício. É um exercício que, infelizmente, a gente só vai conseguir praticar quando estiver vivendo o momento. Então, se a gente lembrar disso no momento, começa a fazer e daqui a pouco vai ficar, poxa, teve uma vez que aconteceu e entrei em oração. E daqui a pouco começa a virar, né, rotina. Infelizmente, né, os exercícios, né, tem exercícios que a gente pode promover, né, o tempo todo. Esses não, tem que vir de fora. Não dá para a gente pedir para ninguém, me provoca para fazer esse exercício, não dá. Mas se a gente conseguir lembrar na hora de estar sendo agredido de alguma maneira, está vendo uma situação de injustiça, a gente fazer essas orações e até vibrar positivamente por aquela pessoa, a gente vai por um caminho interessante, sim. A gente vai entender por que Jesus fala que os brandos e os pacíficos são os que herdarão lá do outro lado. Do outro lado, quem não for brando e pacífico vai ficar no meio da multidão agressiva. E a gente precisa entender que o amor ao próximo é o nosso aprendizado maior.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.